E hoje a gente vai falar aqui, pessoal, de como você aí pode montar um NAS para até 8 discos no custo-benefício, tá? Pessoal, vale a pena a gente ressaltar, né? Porque tem uma galera que não entende. Quando a gente fala do preço, do custo de um NAS, é sempre sem os discos. Porque os discos varia muito, tá? Então, a gente vai falar aqui dos equipamentos sem os discos, ok? A ideia aqui, pessoal, é o seguinte. Eu quero também mostrar para vocês, né? Um case que eu fiz, né? Isso aqui é feito na impressora 3D. Ele suporta uma placa-mãe Mini ITX, uma fonte Flex, tá? Tem 2 fãs aqui atrás. E aqui dentro, pessoal, vou mostrar para vocês. Pronto, pessoal, tirei aqui os parafusos da lateral, então a gente consegue tirar aqui a tampa, tá? Então a gente vai ver aqui que tem os botões, eles têm um cabo aqui, e a gente consegue desconectar e tirar completamente a tampa. A tampa tem 2 botões aqui, um vai indicar o power, né? E o outro vai indicar a atividade do HD e é o botão de reset, tá? Então aqui, pessoal, como a gente consegue ver aqui, né? Eu tenho 8 baias, tá? De HD. Você pode colocar HD normal, Slim ou de notebook e SSD também, tá? SATA, sempre SATA. Essa placa-mãe é uma placa-mãe Mini TX com Celeron J1900. A que a gente vai montar aqui é uma placa um pouco mais recente, mas esse aqui é quad-core. O que eu vou mostrar aqui é dual-core. Legal é que como você monta tudo, né? Você pode escolher as peças. Você pode montar com a configuração que fica melhor para você. Esse aqui, ele é suficiente para rodar um Proxmox, pfSense, um Open Media Vault e um Docker, onde eu tenho meu Jellyfin, um Nextcloud e também, pessoal, dá para rodar aqui o programinha de DVR das minhas câmeras. No meu caso aqui, eu uso o ZoneMinder, né, que é open source. E aí é o seguinte, esses adaptadores aqui já acompanham, você pode substituir por um HD ou utilizar eles para colocar um HD Slim ou colocar um SSD de notebook. Essas placas-mãe Mini TX, a maioria delas só tem 2 portas SATA ou até 4 portas SATA em alguns poucos casos, tá? Então aqui no meu caso, eu coloquei um adaptador M2 NVMe para 6 SATAs e eu tive que colocar aqui um cabo Ryze, né? E também uma plaquinha PCI Express 1X para M2 para poder acomodar isso tudo. Se for preciso, se a tua placa-mãe ela não tiver o M2 na própria placa-mãe, esse meu gabinete já é pronto para você fixar isso tudo. Tem no manual do GitHub, que vai estar na descrição. Todos os links vão estar na descrição, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, pessoal. Esse aqui é o manual, tá? Eu ainda tô terminando de fazer ele, tá faltando algumas fotos aqui, eu tô esperando a câmera chegar, porque eu tive que vender as minhas câmeras e agora eu fiquei sem câmera e acabei tendo que comprar uma outra, tá? Então aqui é o que acompanha, tá? O case. Você pode colocar esse pezinho de silicone aqui que eu coloquei no meu, para ele ficar antiderrapante. Tem um lugar apropriado ali no case para você encaixar o pezinho da Tech Bond aqui nesse tamanho de 19x8. Essa plaquinha é a plaquinha que eu uso, né? Eu só tiro o espelho. A ideia, como a placa, se ela ficar na orientação normal dela, os cabos vão bater aqui na lateral do case, né? Porque vocês viram que ele é bem pequenininho para você ter ele bem compacto, né? O cabo e essa placa, eles servem para que você consiga virar a placa ao contrário e os cabos ficarem voltados para a parte de dentro do gabinete, né? Se vocês olharem aqui dentro, os meus cabos SATA, eles estão virados para dentro, tá, do gabinete, porque a minha plaquinha ela tá no suporte que tem aqui na própria base da placa-mãe. E ela serve para você fixar e aí os cabos ficam todos assim bem organizados aqui dentro, tá? A ideia, pessoal, é que você monte esse gabinete apenas uma vez e aí você possa colocar e tirar os discos quando necessário ali pela parte da frente sem ter que desmontar, mexer nos cabos por trás, esse tipo de coisa. Eu fiz um esquema, né, utilizando os adaptadores desses daqui, ó, fixados na parte de trás, que eles recebem o cabo SATA de dados e de power, e aí o HD, ele simplesmente encaixa aqui nos conectores e você consegue tirar e colocar ali pela frente do case, tá? Então aqui no manual tem o cabinho que eu tava falando. No caso da placa que eu vou mostrar aqui hoje, ela já tem um M2 na própria placa, então é só colocar o adaptador para adicionar mais 6 portas SATA, as 2 onboard que ela já tem, tá?
Aqui tem algumas placas lá do AliExpress, eu tenho até que dar uma revisada que várias dessas placas não estão mais disponíveis, né? Varia muito, tá? A disponibilidade dessas placas. Há 2 meses atrás no Mercado Livre encontrava a placa Mini TX J1900 usada na faixa de 260, 280 reais. Lá no AliExpress nova, uma placa 3455 ITX estava na faixa de 270, o que dava para comprar sem o imposto de importação, só com o ICMS, né? Mas eu fui dar uma olhada hoje e tá tudo na faixa aí de 600 reais, entendeu? Então tá bem caro. Algumas dessas placas mais caras aqui, ó, N100, N5105, 6005, que são placas mais recentes, você consegue comprar estoque Brasil por mais de R$1.000 a placa. Essas placas são bem poderosas, tá? Ela já tem várias portas SATA, tem 2 M2, então dá para colocar por exemplo, o sistema operacional no SSD, usar as 6 portas SATA onboard e mais uma extensão ali para ter 12 portas, se bem que o gabinete só comporta 8 discos, né? Essas placas são bem legais porque elas têm aí 4 portas de rede de 2,5, né? São as placas bem poderosas. Mesmo comprando elas, a gente vai ver aqui que, dadas as opções de mercado, né, que estão disponíveis aí dos fabricantes, ainda vai sair muito mais barato, tá? Quase ali umas 8 vezes mais barato, pessoal. Então deixa eu voltar aqui para nossa planilha. A gente colocou aqui o meu case, né? Que você pode comprar aqui lá no meu Mercado Shops, ali no Mercado Livre, com frete grátis à vista, né? Por 488. Tem um anúncio que parcela de 12 vezes sem juros, aí tem um acréscimozinho, ele sai por 515, né? A placa-mãe que a gente vai usar aqui hoje nesse vídeo é uma Asus Prime J4005i. Ela é dual core, ela não tem o PCI Express, mas ela já tem o NVMe onboard, tá? 16 GB de memória RAM, 2 pentes de 8 DDR4. Se você comprar um pente só, pessoal, acaba saindo quase o preço de comprar 2. Então eu coloquei logo 2 aqui, por causa do frete, que acima de R$ 99,00 o frete é grátis, né? Uma fonte Blue Case de 200 watts. Pessoal, aqui no meu, com 8 discos, na hora do boot, ele chega mais ou menos ali na faixa de uns 160 watts no pico, e depois que o sistema operacional carrega, ele baixa para 40 watts. Então 200 watts é mais do que suficiente, tá? Essas placas, elas têm vídeo onboard, então a codificação e decodificação de mídia para streaming ali no Jellyfin, no Plex, pode ser feito pela placa iGPU da CPU, que é mais do que suficiente para você ter ali alguns streams rodando simultaneamente, geralmente 2, tá? Você vai precisar aqui da placa adaptadora NVMe para 6 SATAs, alguns cabos e fan. O total aqui dessa brincadeira vai sair a preço de hoje, no dia que eu tô gravando esse vídeo, R$1.717 já com os fretes incluídos, tá? Aí, pessoal, tá aqui o meu case, tá? Tem umas fotos aqui no anúncio. Então você pode ver aqui a estrutura, tem todas as descrições aqui, frete grátis. Eu peço um tempinho, tá, para disponibilizar, porque como eu faço na impressora 3D, demora um tempo, né, para ele poder ficar pronto. E também eu não trabalho com estoque, porque eu não tenho fluxo de caixa, eu não tenho dinheiro para produzir vários aqui e esperar vender, tá? Chega o pedido, eu vou imprimindo aqui, algumas peças eu já tenho prontas, o que eu não tenho eu peço o filamento, faço a impressão, embalo, coloco numa caixa bonitinho, vai bem embaladinho e despacho para vocês em até 7 dias, tá? A placa-mãe seria essa daqui, tá? Se você for olhar bem, ela não tem o PCI Express, ó. Ela tem um M2 aqui NVMe e ela também tem um outro M2 Wi-Fi, né? Que se você olhar tá bem embaixo do NVMe. Você pode utilizar, por exemplo, esse M2 de Wi-Fi para uma segunda placa de rede, se for o caso, né? Ou então para colocar um Wi-Fi mesmo aqui no equipamento. Ele tem aqui 2 SATAs e tem 12 slots de desktop DDR4, né? Não é memória de notebook. Aí tá aqui a RAM, todos esses links vão estar na planilha que eu vou disponibilizar o link para ela aqui na descrição do vídeo. Tem aqui a fonte que eu uso, é uma fonte Blue Case, ela não é muito eficiente, mas o equipamento com os discos ali em stand-by, né, quando eles não estiverem em uso, fica mais ou menos na faixa de 40 watts de consumo, que é bem bom. Aqui no anúncio do AliExpress tem 3 modelos, tá? Você tem um NGFF, que é SATA para SATA, de 5 portas, o que ele vai pegar uma porta SATA e dividir em 5, que não é muito legal. Tem um NVMe para 5 portas, que vai te dar ali mais 2 7.
frete, que não é ideal. E o que eu recomendo é esse aqui, ó, de 6 portas, que vai sair R$100 e poucos aqui com o frete, com os impostos. Que esse carinha aqui, ele vai encaixar no slot NVMe e vai te dar 6 portas SATAs, que é o mesmo que eu tô usando aqui no meu, que eu uso para produção aqui em casa, tá? Esses cabos aqui, pessoal, eles têm a opção de 6 cabos ou 4. O preço do de 4 é tipo R$34, é R$3 a menos. Então eu recomendo para você comprar 2 de 6, tira o cabo 5 e 6 aqui de cada um, guarda para usar para outras coisas, e aí você tem basicamente o 2 de 4 e ainda sobra mais 4 cabinhos ali para você usar para outra coisa depois, né? O cabo de energia, ele vai transformar uma porta SATA Power em 4 portas SATA Power. Importante que você compre esse de 1 para 4, porque você vai precisar de 2 desses para ter as 8 portas. Se você compra esses aqui que tem mais portas, como o espaço dentro do case é muito pequeno, você vai ter que acabar cortando as portas extras, né? Então já compra logo 1 para 4, para você não ter que lidar aí com corta-cabo, esse tipo de coisa, tá? Eu tô usando esse fan aqui, que é um fan que tá bem baratinho aqui no Ali, né? 46 a unidade. Eu recomendo vocês comprarem o kit com 2, que vem 2 caixas, tá? É um pouquinho mais barato, não é tanta coisa assim, mas você economiza um pouquinho aqui comprando o kit com 2. Sai mais ou menos metade do valor que você vai pagar esse kit com 2. A mesma coisa que você pagaria em um fan aqui no Mercado Livre. Dá para comprar no Mercado Livre também. O legal desses fãs é que o cabo deles é bem comprido, tá? Você não precisa comprar um cabo Y, como ele mostra aqui, né? Se você compra um fan com um cabo um pouco mais curto, talvez você tenha que comprar adicionalmente um cabo Y para o cabo do fan ficar um pouco maior e permitir que você monte e desmonte o gabinete com mais facilidade, tá? Falando aqui dos concorrentes, pessoal, a gente pegou e fez aqui uma tabelinha, né? O que a gente está propondo aqui com essa placa-mãe específica, ele é um Celeron J4005 Dual Core, beleza? Ele vai até 16 GB de memória, já está com 16. Suporta 8 discos, tem uma placa de rede de 1 gigabit e a expansão dele é via USB. Você pode ter uma USB 3.0 e mais, se eu não me engano, 2 USB 2.0 nessa placa-mãe. Fora que você pode usar um cabinho lá para colocar, por exemplo, um SSD naquele slot de Wi-Fi, por exemplo, para ter o sistema operacional e não gastar um dos seus slots de disco, né, com o sistema operacional. Ou se você for, por exemplo, usar um Open Media Vault, você pode dar o boot pelo pendrive, né? Ou o TrueNAS também, você pode dar um boot pelo pendrive e ter até, no caso do TrueNAS, 2 pendrives em RAID 1, né? Para que se você pega um pendrive, você ainda tem o outro para continuar dando boot. E aí você substitui aquele pendrive que deu problema, por exemplo, manda ele refazer a replicação e aí você volta a ter um boot com 2 dispositivos para redundância, né? Ah, beleza. E se o meu pendrive do Open Media Vault, Leandro, ele der defeito, né? Tranquilo. Você reinstala o Open Media Vault, monta os discos sem formatar. Se for um MD-ADM, é só montar. Se for um Merge-FS, é só reconfigurar o Merge-FS e adicionar os discos. E os teus dados estão todos lá e você tem acesso a eles, belezinha. Mas eu sempre prefiro, né, você gastar ali um slot e colocar um SSD, né, para dar o boot no SO, que é sempre mais confiável do que usar pendrive, por exemplo. Mas é uma opção, tá? Então aqui, ó, essa configuração que a gente está vendo vai sair sem os discos por 1.717, né? O DiskStation DS1821 Plus da Synology, que é esse carinha aqui, ó, ele tem, tá, 8 discos. O processador dele é um Ryzen, ele não diz qual Ryzen, quad-core de 2.2 GHz. Ele vem com 4 GB e suporta você colocar até 32. Ele tem 4 portas de 1 GB e tem a expansão dele externamente USB e SATA externo, tá? Aqui no Brasil, na Wise, ele tá saindo por R$10.099 hoje, no dia que eu tô gravando esse vídeo. Outra opção é o Kenap TS873A, que é esse carinha aqui, ó, a carinha dele. Ele tem aqui uma portinha de replicação na frente. Pessoal, ele tem essas gavetinhas que permite que você coloque o disco, tá, pela frente, não quer dizer que é hot swap. É só para você poder adicionar e trocar o disco sem ferramenta, tá?
mas não significa que você pode colocar ou tirar os discos ligados. O meu não é hot swap, ele não suporta você tirar e remover disco ligado. Você tem que ver na documentação desses caras aqui se é suportado. Eu não cheguei nesse nível de detalhe neles, tá? Esse cara aqui também não tá ali na minha planilha, mas ele suporta você colocar discos NVMe internamente dele para ser cache ou para o sistema operacional ou para VM, esse tipo de coisa, tá? Esse cara aqui também, ele tem, ó, duas portas 2.5 Gbps, né? E ele tá saindo 10.369,15 na ForServe aqui no Brasil.com.br, né? Temos esse Asus Tor aqui também, da linha Lockstor 8, é o AS6508T. Essa aqui é a carinha dele, tá? Ele é um pouco mais grandinho, né? E ele tem os 8 discos aqui também e tal. E ele vem com um Atom C3558. Ele é listado como Atom, mas esse cara aqui ele é baseado no Xeon, tá? Nos Pentium Xeon Gold, essas coisas assim. Só que ele é um quad-core, tem uma performance bem legal. Esse cara ele vem com 8 GB de memória e você pode crescer ele até 64, pelo que tá aqui. Esse cara aqui no caso é DDR3, os outros que a gente falou até ainda agora era DDR4, né? Ele tem duas portas de 10 GB, duas portas de 2,5 GB. Ele suporta 8, né? SSD, o HD, né? No caso aqui desse cara, você tem que comprar os adaptadores, né? Esses caras todos que eu tô mostrando aqui, tirando o meu, você tem que comprar adaptador para colocar um SSD ou um disco de notebook nessas baias, que essas baias são feitas para HD de desktop, tá? Esse cara aqui suporta M2 internamente para cache, né? Ele suporta você adicionar, né, uma unidade extra via porta eSATA dele para adicionar mais 144 terabytes. Então é 8, mas você pode adicionar uma unidade extra de mais 4 discos, né? Para ele ficar com 12. Esse cara aqui, ele custa 10.731 na Kabum, tá? Temos o TeraMaster F8 422, que pelo que eu vi lá, ele não tá mais disponível, ele é fora de linha, né? Mas aqui no AliExpress ainda tem ele para vender. Aí ele é meio que no formato torre, né? Quase do tamanho do gabinete ali mini TX. Então tem aqui algumas fotos dele, tá? Esse cara aqui, ele tem 3 portas de rede, 2 portas USB 3.0 e um HDMI, tá? A configuração aqui que a gente tem dele, ele tem um Celeron quad-core de 1.5 GHz, ele não diz o que é, mas deve ser um J1900, alguma coisa do tipo. Bora ver aqui se na listagem aqui do AliExpress ele diz o que é. Aqui, ó, é um 3455, tá? Que é uma das opções que a gente consegue colocar aqui no nosso, por exemplo. Só que esse cara, ele vem com 4 e você pode expandir até 8 GB de memória. E lá no AliExpress, né, pagando os impostos, frete e tudo, vai sair R$15.049, R$15.050, né, arredondando. E temos esse Netgear, Read Nice RN528X, entrou em End of Life, né? Então se você achar para comprar, é ponta de estoque, é um produto descontinuado, beleza? Então assim, pessoal, a gente pode ver que não tem tanta opção de NAS pronto, né, de 8 portas para uso doméstico ou em pequenos escritórios, tá? Você vai ter NAS de 8 ou mais portas para uso empresarial. Geralmente a Synology tem mais opções, né, nesse sentido, junto com a Knapp, mas os outros fabricantes, eles meio que pararam ali em 4 ou 6 slots, né? Nada impede, pessoal, que você não compre o meu gabinete, tá? Esse vídeo aqui tem o intuito de apresentar o gabinete para vocês, as opções, mas você pode comprar isso aqui e meter num gabinete qualquer de PC. O problema é que os gabinetes de PC muitas vezes não têm a quantidade de slots de HD necessária, né? Aí você vai ter que comprar, quando eles têm a slot de CD-ROM, né? Você vai ter que comprar adaptador de 5 1/4 para 3 polegadas e meia. Aí comprou ali 4 adaptadores desse, já sai o preço de comprar meu gabinete, que é um negócio, convenhamos, muito bonitinho, né? Esteticamente agradável e compacto, que você pode colocar ali no teu escritório, na tua sala. Ele é extremamente silencioso, tá? Com esses fãs aqui, quase uma peça de decoração aí pro teu ambiente também, tá? E aí, pessoal, qual é a ideia, né? A ideia é dar uma opção para quem quer um produto nacional e fácil de encontrar, né? Você tem aqueles cases de gabinete de NAS para você montar o seu NAS lá do AliExpress
onde você vai ter por exemplo, Josbo N3. Tem alguns outros lá que você pode comprar. Isso aí a gente pode fazer um outro vídeo comparando, né, as features desse gabinete com outros gabinetes que você consegue comprar no Mercado Livre e no AliExpress. Aqui no Mercado Livre, o Josbo N3 está em torno de R$12.000. Tem alguns de fabricação nacional que são feitos de metal, não é impressão 3D, mas eles são... Alguns inscritos aqui já comentaram que tem, né? Eles dizem que suportam 4 discos, mas você só consegue colocar 2, porque se você colocar fonte e outro componente, aí ele atrapalha lá o slot do outro disco. Eles são feios, são grandes. Esse aqui, o exterior dele é de PETG com excelente acabamento. Esse material PETG, ele é mais flexível, o que vai proporcionar que você dê pancada, né? Alguma pressão que você bote a mais aqui no parafuso, ele não vai rachar. E a parte interior é toda feita de ABS, tá? O ABS ele suporta ali, sem começar a amolecer, até uns 120, 140, 150 graus. Nenhuma peça aqui dentro, em operação normal, vai operar nem perto dessa temperatura, tá? Com os fãs ligados, tudo fechadinho e tudo mais, eu tenho mais ou menos a minha CPU em torno de 40 e poucos graus, 45 graus, e os discos também, tá? Então a temperatura de operação aqui dos componentes dentro desse case é bem ok. Novamente, eu acho que você não precisa, tá? De mais processamento do que esse daqui desses Celeros, né? Para NAS, mas se você quiser, né, você pode colocar, por exemplo, uma placa-mãe mini TX e colocar aqui um i5, um i7, um i9 de 6ª geração, de 9ª geração, tá? Ou a 12ª, 13ª, se você quiser gastar mais, contanto que o teu cooler seja um cooler slim. Eu até tenho um que eu recomendo aqui, ó, no material aqui, no manual, que é esse cara aqui, ou similares, tá? Mas assim, pessoal, sinceramente, eu tô usando o Celero J1900 aqui no meu ambiente, tá me atendendo bem, tá? Muito bem mesmo. Eu tenho o link de 300 GB. Num deles eu tô com 12 HDs. Esse aqui tá com um HD só, porque ele é só um Proxmox com o Firewall, né? E o programa de gravação de câmeras. Mas a ideia é que eu mova, né, metade dos HDs que eu tenho lá no outro, que no outro eu tenho um pool com HDs de 4 e um outro pool com HDs de 2. Eu quero trazer todos os discos de 2, que são 6, para cá e deixar os outros, que são 5 discos de 4 lá, mais o disco de boot, né? Por que eu não fiz isso ainda? Nem eu sei explicar, mas a minha placa-mãe lá, ela é uma mini ATX. Esse gabinete aqui só suporta ITX, né? Porta mini ITX padrão. Eu tenho planos, né, de desenvolver um outro modelo. Esse aqui é o PD01, eu quero desenvolver o PD02. Mas primeiro, esse cara aqui tem que pagar todo o investimento de tempo e dinheiro que eu tive em protótipo, né, em desenvolvimento desse projeto aqui. A médio prazo, né, pelo menos em 2024 até o mês de 2025, eu não pretendo iniciar a produção nem o projeto do outro gabinete, né? Comenta aí embaixo o que você usa para NAS aí na sua casa, se você tem um NAS desses de mercado ou se você montou o seu próprio NAS, né? Outra coisa interessante também que vocês têm que levar em consideração, que quando você usa um gabinete, seja o meu ou seja outro, pode usar a placa-mãe, que você facilmente encontra no mercado para vender, fonte que você facilmente encontra no mercado para vender. Se queimar a controladora de disco aqui, eu consigo comprar outra fácil. Queimar o módulo de memória também é fácil de trocar. Esses caras aqui, esses NAS que a gente viu de mercado, né? Tirando as memórias e os M2 e os discos, que são coisas que é padrão de mercado, normalmente a placa-mãe e as fontes desses caras são proprietários, tá? Então, por exemplo, você tem um Synology rodando o software proprietário deles, com um pool de discos ali, e queimou a fonte, você tem que entrar em contato com eles. Se tiver na garantia, ver como é que faz para receber outra fonte e tal. Se não tiver na garantia, ver se eles ainda têm disponível para vender a fonte, comprar, esperar chegar, fazer a troca para poder funcionar, porque você não consegue simplesmente ir no Mercado Livre ou na lojinha perto de você aí,
comprar uma fonte e colocar lá dentro, tá? Se vocês procurarem, por exemplo, aquele canal Gamer Nexus, né? O cara teve um puta de um problema com o Synology dele que deu problema. Significa que é ruim? Eu não tô dizendo isso, tá? Só estou lembrando vocês que tem mais essa coisa que tem que levar em consideração, que quando você compra um equipamento desse, além dele ser caro, tem algumas coisas que são proprietários do fabricante ali, até para manter o formato que ele decidiu colocar no equipamento, é só para aquele equipamento, você não consegue substituir, fazer um upgrade. Eu, por exemplo, eu tinha um HP Microserver N36L. Vendi ele, adorava o equipamento, adorava o gabinete. O meu, ele é fortemente inspirado nesse cara. Vou colocar aqui na tela, em algum lugar aqui, para vocês verem uma fotinha de como é que é o modelo antigo e o modelo novo HP Microserver. O meu, ele é fortemente inspirado no Josbo e nesse HP Microserver. A ideia é que você possa ter um negócio mais open possível, né? Não no sentido de open source, mas no sentido de você poder utilizar componentes que você compra facilmente. Eu quis deixar ele pequeno, mas eu me arrependo um pouco dessa decisão, porque eu poderia ter feito ele para placa MATX, fonte normal, já ter feito ele um pouco maior, e aí talvez tivesse um pouco mais de mercado e um pouco mais de flexibilidade para a gente, né? Mas tem até gente que pergunta, por que você não faz um de 2 baias, de 4 baias? Cara, ele tem 8 discos, porque eu preciso colocar a placa-mãe e a fonte dentro do gabinete. Se eu coloco ele do tamanho de 2 discos, de 4 discos, eu não vou ter como colocar a placa-mãe e a fonte dentro, entendeu? Ele foi feito para essa placa-mãe e essa fonte, e a quantidade de discos foi consequência. Um modelo que tem uma placa-mãe MiniATX e uma fonte normal, ele talvez não tenha mais discos, porque eu vou precisar do espaço extra para colocar a fonte. Talvez ele tenha ali algumas baias dedicadas para disco de notebook, para você colocar o boot, um cache, uma coisa do tipo. Não deve ali passar de 8 discos, 10 discos, não deve ter por exemplo, um cara desse com 20 discos, entendeu? Porque é até difícil de produzir na impressora 3D. Esse gabinete aqui parece pequeno, mas ele é maior do que a área de impressão do uma Ender 3. Então, para produzir esse gabinete, eu tenho aqui uma K1 Max, uma Creality K1 Max. Você teria que ter uma Kid Pro Max, você teria que ter uma Bambu Lab, você teria que ter uma impressora um pouco maior para caber o case, né? Caber algumas partes ali na área de impressão da tua impressora. Eu também não vou disponibilizar os arquivos, a ideia é eu vender o case fabricado. Tem um monte de coisinha aqui nesse case que tem que ser colocada, né? Esses inserts aqui que você coloca no plástico com calor, né? Para você poder parafusar as coisas. Então tem, sei lá, quase 40 cara desses dentro do case, né? Tem parafuso pra caramba. Tem os botões que tem que ser soldados, né? E crimpados e ali organizados. Então a gente manda, né? Tudo já prontinho para você colocar o seu hardware dentro. O que é seu hardware? Fonte, placa-mãe, memória, controladora de disco, os cabos e os fãs. E os HDs, né? Então o case, a ideia é ele ir o mais pré-pronto possível para vocês utilizarem aí, tá? Então se você ficou com alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Todos os links vão estar aqui na descrição, esses que eu mostrei aqui. E a planilha também vai estar na descrição se você quiser dar uma olhada nela, tá? Beleza? Valeu, fui!